A outra inflexão é a inflexão que nós precisamos fazer no sistema financeiro. Precisamos dizer como é que vamos domar o sistema financeiro. Eu não acho que não é mais tempo de falar em estatizar o sistema financeiro de maneira alguma. Embora lá fora, de vez em quando, eles façam isso. Quando o banco quebra, eles estatizam para depois devolver. Os americanos fizeram em 2009. Fizeram até com a indústria automobilística. Colocaram tanto dinheiro que o Estado passou a ser dono. Depois venderam de volta, depois de sanear. Mas temos que saber como é que os bancos passam a ter um papel também de dinâmica da economia. E não apenas de agentes, jogadores de cassino. Nós temos que ter uma proposta que leve à substituição da energia que nós temos hoje por energias mais limpas. Mas aqui temos que ter uma mudança mais radical. Como viver gastando menos energia? Que nenhum partido tem coragem de falar isso. Não basta apenas substituir combustível fóssil, gasolina, por etanol, álcool. É preciso fazer com que o sistema de transporte público não precise de tanta energia. É preciso fazer com que a arquitetura que nós devemos incentivar seja uma arquitetura capaz de conviver com a natureza sem necessidade, por exemplo, desse ar-condicionado, quando a gente sabe que lá fora está até fresco. Sem necessidade dessa luz elétrica, quando a gente sabe que lá fora tem sol pra caramba, o ano inteiro. Mas, finalmente, e eu quero terminar, o que eu acho fundamental para nós, e que pode ter a cara nossa, é a ideia de uma economia que sai de montadora para uma economia criadora. Nós comemoramos no Brasil aquele carimbo Made in Brazil. Nem nos lembramos de que nenhum produto brasileiro pode colocar, e o Lupe falou isso quando falou dos carros coreanos, pode colocar o carimbo Created in Brazil. A gente não tem nada criado no Brasil. A gente tem coisas fabricadas. Eu não vou chamar só montada. São 3 etapas. A montagem, a fabricação e a criação. Até que demos um salto da montagem para a fabricação aqui. Mas na criação, não. Por isso não tem um carro com nome brasileiro. Eu não digo a marca, eu digo a fábrica, a origem. Temos que dar esse salto para uma economia do conhecimento. Porque não tem futuro. Sabe por quê? Porque a produção de soja, por exemplo, é limitada à demanda por soja, que não passa de uma certa quantidade. Quando todo chinês estiver comendo o suficiente de frango, de carne e da própria soja, parou a demanda. Agora, a demanda por produtos como esse aqui, essa demanda não para. Porque você compra isso aqui, daqui a 6 meses surge outro. Aí você começa a ter uma demanda cuja dinâmica vem de quem produz. Hoje a nossa dinâmica não vem de nós que produzimos, vem de fora dos que consomem. Isso tem que ser invertido. E como é que vai inverter isso? E eu concluo, colocando como parte do desafios e oportunidades da economia, que é o nosso título, a construção de um sistema nacional do conhecimento e da inovação. Veja bem, muito mais amplo do que apenas a educação. Esse sistema tem que ter 4 componentes importantes. Uma revolução na educação, de base, que a gente poderia fazer um seminário só para isso, que eu defendo que seja pela federalização. E quando eu vi ontem o programa CQC, aquelas escolas no interior do Piauí, eu me convenci mais ainda. Só federalizando é que a gente vai conseguir mudar. Uma revolução, veja bem, revolução na educação, que é o que o CIEP se caracterizava. Porque tem 2 maneiras de você querer sair da tragédia educacional. Uma, melhorar. A outra, criar um sistema novo. É o que Brizola criou com Darcy Ribeiro. O CIEPS, o que tem de maravilhoso, gente, não é cada uma delas. É a visão de que a boa educação virá de um sistema novo. Tanto é que foi feita parte do sistema tradicional. Foi feita parte do sistema tradicional. O que eu defendo é que a gente crie um sistema federal novo para substituir o atual municipal e estadual velhos.
os sistemas. Vai cuidando, vai trabalhando. E vai cuidando, melhorando, não parar de melhorar os atuais. Brizola não parou de melhorar o sistema tradicional, mas investiu nos CIEPs. Uma cara nova, uma proposta nova. Não precisa mais ser um CIEPs pela arquitetura tanto. Não precisa mais ser um CIEPs igual para o Brasil inteiro, mas tem que ser o CIEPs do horário integral. Não existe escola decente se não for em horário integral. E os ricos resolveram isso. A escola dos filhos só tem 4 horas, mas o menino sai da escola, vai para ginástica, karatê, música, natação. Então termina sendo até mais do que 6 horas. Então tem que ter uma revolução na educação. A criação de um sistema novo, que vai se implantando ao longo, enquanto o atual vai sendo reduzido. Deve levar uns 20 anos para conseguir chegar em todo o Brasil. Mas tem que começar. E eu sugiro que seja por cidade e não por unidade escolar. Segundo, depois da Revolução Educacional, é a criação de um novo sistema educacional. Aí não precisa ser separado fisicamente, nas próprias universidades atuais, mas elas têm que sofrer mudanças radicais para se adaptar às exigências de hoje. Hoje a universidade, eu dou aula na Universidade de Brasília, tenho amor pela UNB e pelo sistema universitário, mas nós não estamos sintonizados com o futuro. Nós estamos sintonizados com o passado. Uma universidade cujo conhecimento avança lá dentro mais devagar do que ele avança fora. Por gêniozinhos que estão por aí inventando coisas, como inventaram PCs, né, o computador pessoal, fora da universidade. O Windows inventado fora da universidade. Porque a universidade não está tendo a velocidade. As empresas estão criando universidades corporativas, o Correio, o Banco do Brasil, porque a universidade não forma mão de obra, perdendo legitimidade, porque a legitimidade da universidade vem da empregabilidade da sua mão de obra. Hoje, um diploma universitário não assegura emprego, aí perde a legitimidade. Essa greve, que a gente pensa que foi por salário, o salário é a causa visível, mas tem uma causa invisível, é a frustração da instituição com o papel que ela desempenha em um mundo em mutação. Então a gente precisa mudar muito. Terceiro, tem que mudar a cabeça dos empresários, através de incentivos para o empresário que cria, e não para o empresário que copia. Entre criar e copiar, a diferença é muito maior do que as letrinhas que separam uma palavra da outra. Nem fiz as contas. Quantas letras são diferentes entre criar e copiar, mas a diferença é muito maior. Nós damos incentivos à indústria tradicional de automóvel, quando deveríamos estar dando incentivos, sabe a quê? A indústria de automóvel capaz de se transformar em indústria de ônibus, em indústria de transporte escolar, ambulâncias, carros da polícia. O governo está perdendo 20 bilhões para subsidiar a indústria automobilística. Com 20 bilhões, poderia comprar uma quantidade imensa de veículos, mantendo o emprego, mantendo a dinâmica, mantendo o lucro deles, mas outro tipo de transporte. Quarto é mudar o entorno. A gente não vai conseguir que esse tripé resolva se o ambiente social, educacional, geral da população não tiver sintonizado com a educação, com a ciência, com a tecnologia. A gente pensa muito no Darcy dos CIEPs, mas o Darcy dos CIEPs foi o Darcy da cultura também. O Darcy dos CIEPs foi o Darcy da atividade cultural incentivada, e não só do sambódromo, da atividade cultural em geral, porque sem isso a educação fica frágil. E eu digo isso para os adultos, para os pais, não só para as crianças. Bem, é aí que eu creio que nós podemos trazer uma proposta capaz não apenas de reequilibrar a economia, mas capaz de substituir um modelo por um novo. O desafio é como fazer isso politicamente, porque esse discurso não dá os votos que se precisa para eleger. Tem que transformar esse discurso conceitual em propostas muito claras que cheguem na cabeça do eleitor. Talvez esse seja o desafio maior. E esse desafio, não podemos cair na tentação de ganhá-lo pelo marketing, dizendo, está aqui nossa teoria,
Vocês que são publicitários, digam como é que a gente fala. Não pode. Tem que ser convencendo as bases do partido dessa ideia ou de outra. Mexendo na cabeça daqueles que vão mexer na cabeça da população, que são os militantes, são os filiados. Por isso esse seminário. Para debatermos se é isso, qual é o outro e como levar isso para nossa militância no Brasil inteiro, inclusive para tentar atrair militantes que sem partido e até de outros partidos para essa mesma alternativa, porque essa frustração, essa exaustão ideológica, ela está na cabeça da maioria dos jovens que querem encontrar um novo caminho, uma nova bandeira, para ficar atrás dela construindo um novo Brasil. É um novo Brasil que a gente precisa, e não apenas retomar o equilíbrio no Brasil antigo, no Brasil velho. Esse é o desafio e eu creio que aqui podemos começar a dar podemos dar uma contribuição no esforço que a gente vem fazendo. Até porque nós não conseguiremos mais fazer isso só conversando, olhando no olho no olho. Tem que ser via universidade aberta como a que nós temos. Tem que ser via esse esforço tremendo que o Manuel faz, junto com os meninos dele, aqui eu vejo uns, de levar um discurso desse para toda a militância. Primeiro, porque trazer para aqui não dá para trazer muitos. Segundo, porque hoje a juventude acredita mais no que vê pela televisão do que no que vê pessoalmente. Criou-se essa mania de que a televisão está mais sintonizada com a verdade do que o corpo. Estamos no mundo virtual, né? Eu tenho um amigo cujo menino gosta muito de futebol. Já faz algum tempo, agora já virou um rapaz. E um dia, conversando com ele, o pai disse: você, o que acha do Pelé? Ele ficou assim, porque Pelé não é do tempo dele. O menino tinha 9 anos. Aí ele disse: meu pai, Pelé é aquele que jogava no tempo que o mundo era em preto e branco. Porque para ele era impossível a televisão ser em preto e branco. Era o mundo que era. Então eu fico contente que essa nossa fala, com todas as suas qualidades e defeitos, possa ir para o Brasil inteiro através da Universidade Aberta Nossa, Daci Ribeiro. Eu fico feliz de estar aqui e muito esperançoso de que essa crise não é o fim, é o começo de um novo modelo. E como estamos juntos, muito obrigado a vocês.